Investigações chocantes revelam segredos obscuros sobre a morte de um ícone do rock. Sofia não estava preparada para o que encontrou naquela tarde chuvosa. Enquanto organizava o depósito do antigo estúdio de gravação, um objeto empoeirado preso entre caixas e equipamentos enferrujados a chamou. Era um diário, desgastado e com a capa em couro rachado. A curiosidade a consumiu, e ao abrir, ela se deu conta de que aquela não era uma simples relíquia. Pertencia a um dos maiores nomes do rock, um gênio atormentado que havia morrido de forma trágica anos atrás. Cada página contava uma história de glória, amor, mas também de sombras e demônios íntimos. A neon iluminava a sala escura, e conforme lia, um arrepio subia pela espinha de Sofia. Segredos, revelações chocantes sobre traições, substâncias e relacionamentos enigmáticos. Cada frase parecia sussurrar verdades que muitos preferiam esquecer. Músicas que nunca foram lançadas, promessas não cumpridas e a mensagem inquietante: há quem não. Que você descubra a verdade sobre mim. Quem era essa quem? E que verdades seriam essas? O coração dela acelerava com a possibilidade de um grande furo. Determinada a investigar, Sofia começou a fazer conexões. Cada fã que entrevistava parecia carregar um misto de devoção e medo, como se falassem sobre um santo caído. A indústria musical não era apenas um templo de adoração, era uma arena de segredos obscuros. O empresário antigo de seu ídolo, que havia construído uma carreira à custa de muitas vidas, passou a ser uma figura não apenas reverenciada, mas temida. Os murmúrios sobre como ele controlava tudo e todos a deixavam inquieta. Enquanto a atmosfera da investigação crescia, ela recebeu uma mensagem estranha em seu celular, apenas com a palavra cuidado. Foi então que conheceu Liam, um fã dedicado e um verdadeiro expert na obra do artista. Ele tinha um olhar apaixonado e uma mente rápida. Mas, por trás da admiração, também havia ambições que podiam ser questionáveis. Juntos decifravam códigos, letras emaranhadas e sonhos não realizados. Mas a linha entre a amizade e a manipulação começou a se desfocar. O que Liam estava realmente buscando? A verdade ou sua própria fama? Conforme as pistas se acumulavam, o peso das consequências se tornava mais tangível. O antigo empresário se tornara uma sombra ao redor deles, sua presença quase palpável. Sofia conseguia sentir o desconforto no ar, como se forças poderosas estivessem sempre um passo à frente, dispostas a silenciá-los. Ao descobrir que a morte do músico estava cercada de mentiras e manipulações, seu dilema moral se tornava mais difícil. Poderia realmente expor tudo? E quem mais poderia se machucar por isso? No clímax do capítulo, enquanto ela e Liam se preparavam para revelar o que poderiam, receberam uma mensagem anônima. Você não sabe no que está se metendo. Seus olhares se cruzaram. Uma tempestade de incertezas e promessas não ditas. Entre eles, o que mais esse diário escondia? A resposta estava mais próxima do que imaginavam, mas as pressões estavam aumentando, e o tempo estava acabando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Sofia ficou paralisada ao ler a mensagem anônima.
Você não sabe no que está se metendo. O coração dela disparou. Olhou para Liam, que parecia tão chocado quanto ela. As dúvidas começaram a girar como um furacão na mente dela. O que mais poderia estar escondido? Quem estava por trás da mensagem? A pressão se instalou. O tempo parecia estar contra eles. Decidida a não se deixar abalar, Sofia respirou fundo. Precisamos seguir em frente. Ninguém vai nos parar, disse, forçando um sorriso. Mas dentro dela, a inquietação crescia. O que mais aquele diário revelaria? Juntos, continuaram a análise das páginas do diário. Mas algo estava diferente. Em cada letra que Liam lia, Sofia percebia uma sombra de ambição que a deixava desconfortável. Ele se tornava cada vez mais rígido, como se tivesse um objetivo que não tinha revelado a ela. Ela não sabia se era só paranoia ou se ele realmente tinha algum interesse oculto. Em um de seus encontros, enquanto discutiam mais sobre o ídolo, Liam recebeu uma ligação. Ele se afastou para responder, e Sofia, recolhendo suas próprias ideias, não pôde evitar de ouvir o tom de urgência em sua voz. As palavras juradas de segredo e promessas ficaram gravadas em sua mente. Tudo bem, só mantenha isso entre nós, ouviu Liam dizer. Ela arqueou a sobrancelha. Afinal, sobre o que ele estava falando? Quando Liam voltou, o sorriso dele não parecia tão genuíno. Só foi uma coisa do fã-clube, ele disse, mas o nervosismo em seu olhar não passou despercebido. Algo ali estava se encaixando, mas não do jeito que ela esperava. Naquela noite, Sofia decidiu investigar mais. O diário estava em suas mãos, mas uma ideia maluca a atingiu. E se o diário contivesse a chave para algo muito maior? Não apenas a morte do artista, mas a corja por trás dele. Com a adrenalina a mil, ela começou a vasculhar informações sobre o empresário que cada fã mencionava com uma mistura de reverência e medo. Featherstone. O nome ecoava como um trovão na mente dela. Ele era mais que um empresário. Era um monstro. E se ele estivesse por trás de tudo? Um golpe de realidade fez o péssimo pressentimento se concretizar. Assim que a ideia se formou, a porta de seu apartamento se abriu com um estrondo. A luz da varanda iluminou Liam, que entrou transtornado. Sofia, temos que ir agora, ele disse, sua voz alta e carregada de pavor. Por quê? O que aconteceu? O medo começou a se espalhar. Featherstone sabe, ele sabe que estamos atrás da verdade, Liam sussurrou. E ele não vai gostar do que estamos fazendo. A mente dela estava girando. Era como se um balde de água fria caísse sobre ela. Tudo mudara. Tudo. Você não está falando sério. Como ele sabe? Liam hesitou por um segundo, a expressão dele se distorcendo em uma mistura de preocupação e algo mais. Ele não é o único que tem interesses na sua descoberta. Eu também estou envolvido. Sofia sentiu o chão sumir sob seus pés. Uma traição fria a envolveu. O que quer dizer com isso? Elas estavam ali na penumbra e Liam a olhou. O cabelo desgrenhado, o suor escorrendo pela testa. Eu sou do fã-clube, sim. Mas também sou parte de algo mais, algo que envolve o legado dele. E eu não posso deixar isso se perder. A revelação cortou através dela como uma lâmina. Ele não estava ali só como amigo. Ele tinha um objetivo. E aquele olhar de ansiedade não era apenas sobre os segredos do músico, mas sobre o próprio peso que ele carregava. O que mais ele não lhe contara? O que ele havia feito para estar em meio a tudo isso? A tensão estourou entre eles, e Sofia percebeu que estava em um jogo muito maior do que poderia imaginar. Não era apenas a busca pela verdade do músico, mas pela verdade sobre Liam, sobre Featherstone e sobre si mesma. Como? Ela confiaria nele agora? As perguntas se multiplicavam, e com elas,
A sensação de um novo perigo, invisível, começava a assombrar. E como se a vida estivesse em um filme de terror, um barulho como um estalo ressoou pelo corredor. Um chamado, um aviso. Olhares se cruzaram, e o pânico tomou conta. O que estava acontecendo ali? A noite ainda prometia mais do que podiam imaginar. E Sofia percebia que a verdade que buscava poderia muito bem ser a última coisa que ela realmente quisesse descobrir. Sofia estava paralisada, o coração pulsando como se um tambor estivesse tocando freneticamente dentro dela. A revelação de Liam a deixou em choque. Você está dizendo que você é parte disso? A voz dela soou mais alta do que pretendia, quase como um grito em meio ao silêncio daquela noite tensa. Não é o que você está pensando, Liam disse. A expressão angustiada. Ele parecia desesperado, como se estivesse tentando se explicar. Mas Sofia não conseguia processar a situação. Palavra por palavra, eles estavam jogados num labirinto de segredos. Antes que pudesse argumentar, um estalo ecoou pelo corredor. O som reverberou nas paredes, como um tiro em um momento de silêncio. O que foi isso? Sofia sussurrou, o medo escorrendo pela espinha. Olharam um para o outro e a urgência estava estampada em seus rostos. O estalo não era apenas um barulho qualquer. Era a realidade batendo à porta. Precisamos sair agora, Lia insistiu. Mas Sofia estava presa, o medo congelando suas pernas. As palavras dele ecoavam em sua mente como um mantra. Featherstone sabia. Daquele jeito, a escuridão se tornava palpável, quase uma entidade que havia sido convocada. Várias batidas rápidas começaram a ressoar na porta. Sofia olhou para Liam, um pânico de olhos arregalados. E se for Featherstone? Ela sussurrou, mas antes que Liam pudesse responder, a porta se abriu de uma vez. Um vento frio invadiu o apartamento, balançando as luzes e fazendo com que os dois se encolhessem. Era ela, a mulher que eles pensavam que estava morta. Uma figura de cabelos longos e desgrenhados, como se tivesse saído de um pesadelo. Sofia, ela disse, a voz arrastada, você precisa ouvir. O olhar dela, intenso e repleto de desespero, parecia atravessar a alma de Sofia. Você está viva? Uma expressão de incredulidade se espalhou pelo rosto de Sofia. A mulher, uma ex-namorada do ídolo falecido, estava ali sussurrando segredos que deveriam ter permanecido enterrados. Featherstone, ela continuou, ele não é quem você pensa. Ele tem poderes que tecem destinos. A tensão no ar era palpável, carregada de incerteza e medo. Tudo que Sofia havia descoberto parecia de repente insignificante. O que você sabe? A voz de Liam quebrou o silêncio, a urgência em suas palavras misturada a uma pitada de incredulidade. Ele manipulou tudo, a morte, as músicas, até os fãs. E agora? Ele está atrás de você, Sofia. A mulher disse, sua voz tremendo. E eu sabia que um dia isso ia acontecer. Sofia sentiu a cabeça girar. As peças do quebra-cabeça começavam a se mover. Cada palavra dela era como uma lâmina cortando a ilusão que tinha sobre o ícone do rock. Por que está me dizendo isso agora? Ela mal conseguia respirar. Porque eu também sou uma vítima. A mulher revelou, um brilho de dor nos olhos. Eu fui silenciada. Mas você tem que revelar a verdade. Não só sobre a morte dele, mas sobre tudo o que vem acontecendo. O legado que está sendo destruído. Antes que pudesse processar isso tudo, um barulho ensurdecedor ressoou de fora do apartamento. Era como se o mundo tivesse se despedaçado em um instante. O vidro quebrou, e Sofia deu um grito enquanto o caos se instalava. Algo havia sido acendido, e a noite que prometia ser uma. Caçada a verdade,
Agora ameaçava tragédias maiores. Vamos! Gritou Liam, puxando Sofia pela mão, enquanto a mulher desaparecia em meio à confusão. Mas algo dentro de Sofia a impediu. Uma pergunta crucial formou-se em sua mente. Se o passado daquela mulher estava atrelado ao que estava acontecendo, quem dizia que ela era completamente inocente nessa história? Será que ela tinha suas próprias intenções? Conforme o pânico se instalava, Sofia sentiu a adrenalina percorrer suas veias. O mundo em volta deles desmoronava, e no meio do tiroteio de emoções e segredos revelados, a verdade parecia laçar todos os lados. Precisamos descobrir quem realmente somos nessa história, pensou, enquanto a realidade desfocava e se misturava com o mistério. Em meio ao caos, uma única certeza começou a surgir. A verdade não estava apenas lá fora, mas se escondia dentro deles mesmos. A batalha estava apenas começando. Sofia estava paralisada, o coração pulsando como se um tambor estivesse tocando freneticamente. Dela, a revelação de Liam a deixou em choque. Você está dizendo que é parte disso? A voz dela soou mais alta do que pretendia. Quase um grito em meio ao silêncio daquela noite pensa. Não é o que você está pensando, Liam disse, a expressão angustiada. Ele parecia desesperado, como se tentasse se explicar, mas Sofia não conseguia processar a situação. Antes que pudesse argumentar, um estalo ecoou pelo corredor. O som reverberou nas paredes, como um tiro em um momento de silêncio. O que foi isso? Sofia sussurrou, o medo escorrendo pela espinha. Olharam um para o outro, e a urgência estava estampada em seus rostos. O estalo não era apenas um barulho qualquer. Era a realidade batendo à porta. Precisamos sair agora, Liam insistiu, mas Sofia estava presa, o medo congelando suas pernas. As palavras dele ecoavam em sua mente como um mantra. Featherstone sabia. Daquele jeito, a escuridão se tornava palpável, quase uma entidade que havia sido convocada. Várias batidas rápidas começaram a ressoar na porta. Sofia olhou para Liam, um pânico de olhos arregalados. E se for Featherstone? Ela sussurrou. Mas antes que Liam pudesse responder, a porta se abriu de uma vez. Um vento frio invadiu o apartamento, balançando as luzes e fazendo com que os dois se encolhessem. Era ela, a mulher que eles pensavam que estava morta. Uma figura de cabelos longos e desgrenhados, como se tivesse saído de um pesadelo. Sofia, ela disse, a voz arrastada. Você precisa ouvir. O olhar dela, intenso e repleto de desespero, parecia atravessar a alma de Sofia. Você está viva? Uma expressão de incredulidade se espalhou pelo rosto de Sofia. A mulher, uma ex-namorada do ídolo falecido, estava ali, sussurrando segredos que deveriam ter permanecido enterrados. Featherstone? Ela continuou. Ele não é quem você pensa. Ele tem poderes que tecem destinos. A tensão no ar era palpável, carregada de incerteza e medo. Tudo que Sofia havia descoberto parecia de repente insignificante. O que você sabe? A voz de Liam quebrou o silêncio, a urgência em suas palavras misturada a um fio de incredulidade. Ele manipulou tudo. A morte, as músicas, até os fãs. E agora ele está atrás de você, Sofia. A mulher disse, sua voz tremendo. E eu sabia que um dia isso ia acontecer. Sofia sentiu a cabeça girar. As peças do quebra-cabeça começavam a se mover. Cada palavra dela era como uma lâmina cortando a ilusão que tinha sobre o ícone do rock. Por que você? Por que está me dizendo isso agora? Ela mal conseguia respirar. Porque eu também sou uma vítima, a mulher revelou, um brilho de dor nos olhos. Eu fui silenciada, mas você tem que revelar a verdade. Não só sobre a morte dele, mas sobre tudo o que vem acontecendo. O legado que está sendo destruído.
antes que pudesse processar. Aquilo, um barulho ensurdecedor ressoou de fora do apartamento. Era como se o mundo estivesse se despedaçando em um instante. O vidro quebrou, e Sofia deu um grito enquanto o caos se instalava. Algo havia sido acendido, e a noite que prometia ser uma caçada à verdade, agora ameaçava tragédias maiores. "Vamos!" gritou Liam, puxando Sofia pela mão, enquanto a mulher desaparecia em meio à confusão. Mas algo dentro de Sofia a impediu. Uma pergunta crucial formou-se em sua mente. Se o passado daquela mulher estava atrelado ao que estava acontecendo, quem dizia que ela era completamente inocente nessa história? Será que ela tinha suas próprias intenções? Quando o som da destruição silenciou, o apartamento ficou em um caos absoluto. Sofia viu Liam pressionar o celular contra o ouvido. "Está tudo bem?" ele disse, mas a preocupação era clara em sua voz, e a resposta do outro lado a fez congelar. "Ele não vai parar. Ele já está aqui." Sofia sentiu um frio percorrer sua espinha. O que isso significava? O pânico tomou conta, e a sensação de que estavam sendo observados aumentou. O que será que Featherstone faria a eles? A mulher havia desaparecido tão rapidamente quanto havia aparecido, mas a advertência dos lábios dela ecoava em sua mente. Então Liam virou-se para ela, o rosto branco como a neve. "Sofia, você não sabe tudo o que eu fiz para estar aqui. Eu não sou apenas um fã. Sou parte de algo muito anterior à morte dele." O horror tomou conta de Sofia. "O que você está dizendo?" Suas palavras estavam pesadas, envoltas em descrença. "Ele não poderia estar dizendo isso. Eu não sou quem você pensa. Minha família estava envolvida. Você precisa entender que tudo foi planejado. E agora, estamos todos em perigo." O peso da revelação a esmagou, e tudo que era familiar desmoronou em instante. Cada sorriso, cada história compartilhada se transformou em uma teia de mentiras. Sofia não sabia se deveria confiar nele, e naquele momento, a única certeza era que o universo que tinham construído juntos estava prestes a desmoronar. O que era verdade agora se tornara um labirinto de traições, e a realidade parecia girar fora de controle, levando-os a um abismo. Com a noite ainda envolta em mistério, Sofia percebeu que a busca pela verdade agora não era apenas sobre a morte do músico, mas sobre como escapar de seu próprio legado e quem realmente eram. O que mais estava prestes a ser revelado? Sofia estava paralisada, o coração pulsando como se um tambor estivesse tocando freneticamente dentro dela. A revelação de Liam a deixou em choque. "Você está dizendo que é parte disso?" A voz dela soou mais alta do que pretendia, quase um grito em meio ao silêncio daquela noite tensa. "Não é o que você está pensando", Liam disse. A expressão angustiada. Ele parecia desesperado, como se tentasse se explicar, mas Sofia não conseguia processar a situação. Antes que pudesse argumentar, um estalo ecoou pelo corredor. O som reverberou nas paredes, como um tiro em um momento de silêncio. "O que foi isso?" Sofia sussurrou, o medo escorrendo pela espinha. Olharam um para o outro, e a urgência estava estampada em seus rostos. O estalo não era apenas um barulho qualquer. Era a realidade batendo à porta. "Precisamos sair agora." Liam insistiu, mas Sofia estava presa, o medo congelando suas pernas. As palavras dele ecoavam em sua mente como um mantra. Featherstone sabia. Daquele jeito, a escuridão se tornava palpável, quase uma entidade que havia sido convocada. Várias batidas rápidas começaram a ressoar na porta. Sofia olhou para Liam, um pânico de olhos arregalados. "E se for Featherstone?"
Ela sussurrou, mas antes que Liam pudesse responder, a porta se abriu de uma vez. Um vento frio invadiu o apartamento, balançando as luzes e fazendo com que os dois se encolhessem. Era ela, a mulher que eles pensavam que estava morta. Uma figura de cabelos longos e desgrenhados, como se tivesse saído de um pesadelo. Sofia, ela disse, a voz arrastada, você precisa ouvir. O olhar dela, intenso e repleto de desespero, parecia atravessar a alma de Sofia. Você está viva? Uma expressão de incredulidade se espalhou pelo rosto de Sofia. A mulher, uma ex-namorada do ídolo falecido, estava ali, sussurrando segredos que deveriam ter permanecido enterrados. Featherstone, ela continuou, ele não é quem você pensa. Ele tem poderes que tecem destinos. A tensão no ar era palpável, carregada de incerteza e medo. Tudo o que Sofia havia descoberto parecia de repente insignificante. O que você sabe? A voz de Liam quebrou o silêncio, a urgência em suas palavras misturada a um fio de incredulidade. Ele manipulou tudo, a morte, as músicas, até os fãs. E agora? Ele está atrás de você, Sofia. A mulher disse, sua voz tremendo. E eu sabia que um dia isso ia acontecer. Sofia sentiu a cabeça girar. As peças do quebra-cabeça começavam a se mover. Cada palavra dela era como uma lâmina cortando a ilusão que tinha sobre o ícone do rock. Por que você? Por que está me dizendo isso agora? Ela mal conseguia respirar. Porque eu também sou uma vítima. A mulher revelou, um brilho de dor nos olhos. Eu fui silenciada. Mas você tem que revelar a verdade. Não só sobre a morte dele, mas sobre tudo o que vem acontecendo. O legado que está sendo destruído. Antes que pudesse processar aquilo, um barulho ensurdecedor ressoou de fora do apartamento. Era como se o mundo estivesse se despedaçando em um instante. O vidro quebrou e Sofia deu um grito enquanto o caos se instalava. Algo havia sido acendido, e a noite que prometia ser uma caçada à verdade, agora ameaçava tragédias maiores. Vamos! Gritou Liam, puxando Sofia pela mão, enquanto a mulher desaparecia em meio à confusão. Mas algo dentro de Sofia a impediu. Uma pergunta crucial formou-se em sua mente. Se o passado daquela mulher estava atrelado ao que estava acontecendo, quem dizia que ela era completamente inocente nessa história? Será que ela tinha suas próprias intenções? Quando o som da destruição silenciou, o apartamento ficou em um caos absoluto. Sofia viu Liam pressionar o celular contra o ouvido. Está tudo bem? Ele disse, mas a preocupação era clara em sua voz. E a resposta do outro lado a fez congelar. Ele não vai parar. Ele já está aqui. Sofia sentiu um frio percorrer sua espinha. O que isso significava? O pânico tomou conta, e a sensação de que estavam sendo observados aumentou. O que será que Featherstone faria a eles? A mulher havia desaparecido tão rapidamente quanto havia aparecido. Mas a advertência dos lábios dela ecoava em sua mente. Então, Liam virou-se para ela, o rosto branco como a neve. Sofia, você não sabe tudo o que eu fiz para estar aqui. Eu não sou apenas um fã. Sou parte de algo muito anterior à morte dele. O horror tomou conta de Sofia. O que você está dizendo? Suas palavras estavam pesadas, envoltas em descrença. Ele não poderia estar dizendo isso. Eu não sou quem você pensa. Minha família estava envolvida. Você precisa entender que tudo foi planejado. E agora estamos todos em perigo. O peso da revelação a esmagou, e tudo o que era familiar desmoronou em um instante. Cada sorriso, cada história compartilhada, se transformou em uma teia de mentiras. Sofia não sabia se deveria confiar nele, e naquele momento, a única certeza era que o universo que tinham construído juntos estava prestes a desmoronar.
O que era verdade agora se tornara um labirinto de traições, e a realidade parecia girar fora de controle, levando-os a um abismo. Com a noite ainda envolta em mistério, Sofia percebeu que a busca pela verdade agora não era apenas sobre a morte do músico, mas sobre como escapar de seu próprio legado e quem realmente eram. O que mais estava prestes a ser revelado. Nesse momento de insegurança, algo estranho começou a acontecer. O chão sob eles tremeu, e uma luz forte irrompeu da janela quebrada, iluminando o quarto como um palco. Uma figura apareceu com um brilho hipnotizante. Era uma mulher, mas não qualquer mulher. Era a figura do ícone do rock, aquele que estava morto. Sofia, Liam, ela disse com uma voz clara e poderosa. A verdade não é o que parece. Os dois se entreolharam completamente atordoados. A mulher ria, uma risada suave que parecia ecoar em suas almas. A vida não é o que vocês acham que é. A morte, meu legado. Tudo é parte de um plano maior. Sofia sentiu sua respiração falhar. Mas você está morta. Ela sorriu, revelando uma verdade que parecia desmoronar todas as certezas. E o que vocês pensam que sabem sobre mim? Tudo foi uma ilusão, uma invenção para proteger o legado que está sendo destruído. O que era essa verdade? A verdade que até então parecia irreversível, estava prestes a mudar. E a noite, carregada de segredos e revelações, passou a parecer mais uma armadilha que uma proteção. Os olhos de Sofia quase se saltaram. O ícone em pé à sua frente não era meramente uma imagem. Era uma energia, uma presença que parecia vibrar no ar. Você não pode ser real, ela conseguiu sussurrar, o pânico começando a subir como um vulcão prestes a entrar em erupção. Mas sou, a mulher respondeu, seu tom profundo e inconfundível. E você não tem ideia do que está prestes a descobrir. A intensidade. No olhar da figura oscilou entre um poder ancestral e uma vulnerabilidade que fazia o coração de Sofia acelerar. Liam, por sua vez, estava paralisado, os músculos rígidos. Como isso é possível? Você está morta! A indignação em sua voz era palpável, e ele parecia à beira de um colapso. A mulher não desviou o olhar dele. Havia algo em seu semblante, uma mistura de tristeza e determinação. Eu fui forçada a sumir. A morte foi apenas um disfarce. Featherston me fez isso. A liberdade do meu legado depende de você, Sofia. Cada palavra dela cortava como um fio afiado. O que significava isso? Qual liberdade? O legado dela? Antes que pudesse perguntar, uma explosão ensurdecedora estremeceu o apartamento. Um pedaço do teto desabou, levantando poeira e desespero. Sofia e Liam caíram ao chão, protegendo-se dos escombros que se precipitaram. É ele! Liam gritou. Mas a voz de Sofia estava trêmula enquanto chamava por ele. Liam, a mulher! Mas quando os destroços se assentaram, a figura estava fora de vista. A imagem dela estaria fugindo ou tinha desaparecido como um fantasma? O pânico tomou conta com uma onda avassaladora. E aqueles momentos de união pareciam ter se evaporado. A dúvida consumia Sofia. Liam a puxou para perto com força. Temos que sair. Agora. Mas a urgência não era apenas uma questão de segurança. Era a urgência de respostas, de desmascarar Featherston e entender o que realmente estava acontecendo. Mas enquanto ele a puxava, uma luz sobrenatural começou a brilhar fora da janela quebrada. Não era uma luz qualquer. Era brilhante e intensa, como se o próprio céu tivesse se refeito. Um som formidável, como um rugido de leão, ecoou pela rua. Eles hesitaram, incapazes de se mover. O poder daquela luz era quase hipnotizante. E então, ele apareceu. Featherston, imponente, envolto em uma aura de controle e malícia. Vocês não deveriam ter mexido em coisas que não compreendem. Sua voz era como um veneno, e o medo tomou conta de cada fibra do corpo de Sofia.
O que estava por trás de tudo isso? E como ele sabia sobre eles? Soltem a verdade, Sofia gritou agora, uma nova determinação nascendo em meio ao caos. Mas as palavras dela, que antes eram frágeis, tinham agora um peso. Eu não tenho medo de você. Ah, mas você deveria, Featherstone respondeu, um sorriso perigoso dançando nos lábios. Você não fez ideia do que eu realmente fiz. Eu sou parte do legado. Ele gesticulou, gestos que insinuavam um controle sobre tudo ao redor, cada música, cada fã, cada mistério. Sofia sentiu a cabeça girar. Do que você está falando? A voz dela estava tremendo, e Liam olhou para ela. A verdade que ele segurava estava prestes a ser exposta. Você fez o quê? Ele sussurrou. A reviravolta mais chocante. Featherstone se virou para Liam, e uma luz sinistra se acendeu em seus olhos. Sim, Liam, você sempre foi o escolhido. O que eu fiz para você nunca deveria ser revelado. Você é a chave para tudo. O rosto de Liam empalideceu ao ouvir aquelas palavras. Uma fração do homem que era começava a se desvanecer. O passado, as promessas que havia feito a Sofia, agora estavam em movimento. E o que ela pensava que sabia sobre seus sentimentos caía em desgraça. O orgulho que ele exibia era um disfarce. Sofia olhou para ele, o pânico se espalhando no espaço entre eles. Você é parte disso? Como assim? As perguntas não paravam de atormentar sua mente, a dor e a traição começando a emergir com força. Featherstone, satisfeito com a confusão, riu. O verdadeiro legado não é uma música, querida. É o controle sobre as almas das pessoas. E você, Sofia, faz parte de um espetáculo maior. Você sempre esteve no centro disso, mas nunca soube. O barulho do ambiente desapareceu. O que estava acontecendo? Eles mergulhavam em um abismo de segredos, e cada revelação não fazia mais que aprofundar a escuridão. Os relacionamentos eram uma máscara, e a confiança uma ilusão construída sob mentiras. E ali, em um jogo perigoso entre luz e sombra, a realidade se desfazia como um castelo de cartas. Sofia sentia que tudo estava escapando de suas mãos. A verdade ainda estava eviscerada na escuridão, e o futuro tornava-se maleável diante deles, repleto de segredos que poderiam destruir ou salvar. Que verdade? Ela perguntou, com a voz cheia de um misto de desafio e esperança. Porque enquanto a noite ainda prometia mistérios, a única certeza era que novas cartas estavam na mesa. A luta estava apenas começando. E o que viria a seguir? Sofia estava paralisada. O coração pulsando como se um tambor estivesse tocando freneticamente dentro dela. A revelação de Liam a deixou em choque. Você está dizendo que é parte disso? A voz dela soou mais alta do que pretendia. Quase um grito em meio ao silêncio daquela noite tensa. Não é o que você está pensando. Liam disse, a expressão angustiada. Ele parecia desesperado, como se tentasse se explicar, mas Sofia não conseguia processar a situação. Antes que pudesse argumentar, um estalo ecoou pelo corredor. O som reverberou nas paredes, como um tiro em um momento de silêncio. O que foi isso? Sofia sussurrou, o medo escorrendo pela espinha. Olharam um para o outro, e a urgência estava estampada em seus rostos. O estalo não era apenas um barulho qualquer. Era a realidade batendo à porta. Precisamos sair agora, Liam insistiu, mas Sofia estava presa, o medo congelando suas pernas. As palavras dele ecoavam em sua mente como um mantra. Featherstone sabia, daquele jeito, a escuridão se tornava palpável, quase uma entidade que havia sido convocada. Várias batidas rápidas começaram a ressoar na porta. Sofia olhou para Liam,
um pânico de olhos arregalados. E se for Featherstone? Ela sussurrou, mas antes que Liam pudesse responder, a porta se abriu de uma vez. Um vento frio invadiu o apartamento, balançando as luzes e fazendo com que os dois se encolhessem. Era ela, a mulher que eles pensavam que estava morta. Uma figura de cabelos longos e desgrenhados, como se tivesse saído de um pesadelo. Sofia, ela disse, a voz arrastada. Você precisa ouvir. O olhar dela, intenso e repleto de desespero, parecia atravessar a alma de Sofia. Você está viva? Uma expressão de incredulidade se espalhou pelo rosto de Sofia. A mulher, uma ex-namorada do ídolo falecido, estava ali, sussurrando segredos que deveriam ter permanecido enterrados. Featherstone, ela continuou, ele não é quem você pensa. Ele tem poderes que tecem destinos. A tensão no ar era palpável, carregada de incerteza e medo. Tudo o que Sofia havia descoberto parecia de repente insignificante. O que você sabe? A voz de Liam quebrou o silêncio. A urgência em suas palavras misturada a um fio de incredulidade. Ele manipulou tudo. A morte, as músicas, até os fãs. E agora ele está atrás de você, Sofia. A mulher disse, sua voz tremendo. E eu sabia que um dia isso ia acontecer. Sofia sentiu a cabeça girar. As peças do quebra-cabeça começavam a se mover. Cada palavra dela era como uma lâmina cortando a ilusão que tinha sobre o ícone do rock. Por que você? Por que está me dizendo isso agora? Ela mal conseguia respirar. Porque eu também sou uma vítima. A mulher revelou, um brilho de dor nos olhos. Eu fui silenciada. Mas você tem que revelar a verdade. Não só sobre a morte dele, mas sobre tudo o que vem acontecendo, o legado que está sendo destruído. Antes que pudesse processar aquilo, um barulho ensurdecedor ressoou. De fora do apartamento. Era como se o mundo estivesse se despedaçando em um instante. O vidro quebrou, e Sofia deu um grito enquanto o caos se instalava. Algo havia sido acendido, e a noite que prometia ser uma caçada à verdade agora ameaçava tragédias maiores. Vamos! Gritou Liam, puxando Sofia pela mão, enquanto a mulher desaparecia em meio à confusão. Mas algo dentro de Sofia a impediu. Uma pergunta crucial formou-se em sua mente. Se o passado daquela mulher estava atrelado ao que estava acontecendo, quem dizia que ela era completamente inocente nessa história? Será que ela tinha suas próprias intenções? Quando o som da destruição silenciou, o apartamento ficou em um caos absoluto. Sofia viu Liam pressionar o celular contra o ouvido. Está tudo bem? Ele disse, mas a preocupação era clara em sua voz, e a resposta do outro lado a fez congelar. Ele não vai parar. Ele já está aqui. Sofia sentiu um frio. Percorrer sua espinha. O que isso significava? O pânico tomou conta, e a sensação de que estavam sendo observados aumentou. O que será que Featherstone faria a eles? A mulher havia desaparecido tão rapidamente quanto havia aparecido, mas a advertência dos lábios dela ecoava em sua mente. Então Liam virou-se para ela, o rosto branco como a neve. Sofia, você não sabe. Uma teia de mentiras. Sofia não sabia se deveria confiar nele, e naquele momento, a única certeza era que o universo que tinham construído juntos estava prestes a desmoronar. O que era verdade agora se tornara um labirinto de traições, e a realidade parecia girar fora de controle, levando-os a um abismo. Com a noite ainda envolta em mistério, Sofia percebeu que a busca pela verdade agora não era apenas sobre a morte do músico, mas sobre como escapar de seu próprio legado e quem realmente eram, o que mais estava prestes a ser revelado. E nesse momento de insegurança, algo estranho começou a acontecer. O chão sob eles tremeu,
e uma luz forte irrompeu da janela quebrada, iluminando o quarto como um palco. Uma figura apareceu, com um brilho hipnotizante. Era uma mulher, mas não qualquer mulher. Era a figura do ícone do rock, aquele que estava morto. Sophia Liam, ela disse com uma voz clara e poderosa. A verdade não é o que parece. Os dois se entreolharam completamente atordoados. A mulher ria, uma risada suave que parecia ecoar em suas almas. A vida não é o que vocês acham que é. A morte, meu legado, tudo é parte de um plano maior. Sophia sentiu sua respiração falhar. Mas você está morta. Ela sorriu, revelando uma verdade que parecia desmoronar todas as certezas. E o que vocês pensam que sabem sobre mim? Tudo foi uma ilusão, uma invenção para proteger o legado que está sendo destruído. O que era essa verdade? A verdade que até então parecia irreversível estava prestes a mudar, e a noite, carregada de segredos e revelações, passou a parecer mais uma armadilha que uma proteção. E quando a mulher deu um passo à frente, a luz ao redor dela intensificou. Ela estendeu a mão e uma onda de energia percorreu a sala, fazendo tudo parecer girar. Então, o que parecia um pedido por ajuda se transformou em um aviso. Nesse instante, Liam se contorceu, como se estivesse lutando contra uma força invisível. Não! Ele gritou, mas foi tarde demais. A luz envolveu Sophia, e ela sentiu seu corpo ser puxado para a frente. Liam, o que está acontecendo? A voz dela soou distante enquanto a luz a consumia, e num átimo, tudo se calou. O apartamento desapareceu e Sophia se viu em um lugar estranho, com uma sensação de déjà vu. A verdade que você busca está aqui, disse a mulher, agora ao seu lado, com um olhar que revelava uma profundidade angustiante. Daniel, o músico, não era quem você pensava. E Liam, ele tem mais do que você imagina. Sophia piscou, tentando entender. Mais do que eu imagino? O que você quer dizer? A mulher soltou um riso triste. Featherstone não é o único que tem segredos. Você está em uma linha tênue entre a verdade e a mentira. E Liam é a chave, mas de um jeito que você nunca imaginou. Sophia sentiu um nó na garganta. O pressentimento a envolvia. A verdade parecia girar em torno dela, intangível e ao mesmo tempo pulsante. E quando finalmente fez a pergunta que havia queimado em sua mente, foi como se um portal fosse aberto. Quem é Liam? O que ele sabe que eu não sei? Elas estavam ali, em uma realidade paralela, e enquanto palavras perdidas ecoavam ao redor delas, Sophia percebeu que o abismo estava se alargando. Uma coisa era certa: a batalha estava longe de acabar, e as respostas que ela tanto buscava poderiam rasgar seus laços mais profundos. A noite ainda prometia muito mais, e a verdade poderia pegar todos de surpresa, mais do que poderiam suportar. Sophia estava paralisada. O coração pulsava, ecoando como um tambor frenético. A revelação de Liam a atingiu em cheio. E é tarde disso. O tom da voz soou mais forte do que pretendia. Quase um grito que cortava o silêncio tenso da sala. Não é o que você está pensando, Liam declarou. A agonia visível em seu rosto. Ele parecia desesperado, lutando para articular suas ideias. Mas tudo o que Sophia sentia era confusão. Antes que ela pudesse fazer perguntas, um estalo ecoou no corredor. O som reverberou nas paredes, cortando a tensão. O que foi isso? Murmúrio escapou de seus lábios enquanto o medo subia pela espinha. Olharam um para o outro, a urgência estampada nas feições. O estalo não era um simples barulho.
Era a realidade se manifestando. Precisamos sair agora, Liam insistiu, mas Sofia estava presa, paralisada pelo medo. As palavras dele ressoavam em seu cérebro como um mantra. Featherstone sabia. A escuridão não era apenas uma ideia. Ela parecia ter vida própria. Batidas rápidas começaram a ressoar na porta. Sofia virou os olhos para Liam, o pânico se misturando a uma sensação de claustrofobia. E se for Featherstone? Ela sussurrou. Mas antes que ele pudesse responder, a porta se abriu abruptamente. Um vento frio invadiu o apartamento. Era ela, a mulher que eles pensavam que estava morta. Cabelos desgrenhados, olhar intenso e desesperado. Sofia, ela falou, a voz arrastada como se estivesse lutando contra forças invisíveis. Você precisa ouvir. Você está viva? A incredulidade dominava o rosto de Sofia. A ex-namorada do ídolo estava ali, trazendo segredos enterrados. Featherstone, ele não é quem você pensa. Ele tem poderes que manipulam destinos. A tensão no ar estava carregada de mistério e medo. Tudo o que Sofia havia descoberto começou a parecer insignificante. O que você sabe? A voz de Liam se projetou, urgência misturada à incredulidade. Ele manipulou tudo, a morte, as músicas, e agora ele está atrás de você, Sofia. As palavras da mulher tremiam. Eu sabia que um dia isso aconteceria. A cabeça de Sofia girou. As peças do quebra-cabeça se movendo lentamente. Por que está me contando isso agora? A pressão no peito a fazia mal respirar. Porque eu também sou uma vítima, ela revelou, os olhos cheios de dor. Eu fui silenciada, mas você pode revelar a verdade, o legado que está sendo destruído. Antes que pudesse reagir, um barulho estrondoso soou do lado de fora. O vidro quebrou, e Sofia gritou enquanto o caos tomava conta. Era um aviso, uma sirene para a verdade. Vamos, gritou Liam, puxando-a, mas algo a paralisou. E se o passado dela estivesse conectado a tudo isso? Será que ela não tinha suas próprias intenções? O apartamento estava desmoronando. Quando o som da destruição cessou, Sofia viu Liam em pé, o celular pressionado contra a orelha. Está tudo bem? Seu tom revelava ansiedade. E então, a resposta que veio do outro lado congelou sua alma. Ele não vai parar. Ele já está aqui. Um frio percorreu a espinha de Sofia. O que isso queria dizer? O pânico aumentava, enquanto a sensação de que estavam sendo observados despertava em seu interior. Sofia olhou para Liam, que parecia branco como a neve. Sofia, você não sabe. Tudo o que eu fiz para estar aqui. Não sou apenas um fã. Eu sou parte de algo muito anterior à morte dele. O que você está dizendo? A incredulidade quase a derrubou. Minha família estava envolvida. Você precisa entender que tudo foi planejado. E agora estamos todos em perigo. As palavras dele desabaram sobre ela como uma avalanche. Cada risada, cada conversa, tudo era uma teia de mentiras. A confiança despencou, e a verdade que antes parecia clara se tornava um labirinto confuso. Mas enquanto tentava processar tudo, uma onda repentina de luz fraca começou a brilhar ao horizonte. Uma energia estranha o envolveu, fazendo o ar eletrizar. Uma figura começou a materializar, iluminando tudo ao redor deles. Era o ícone do rock. Sofia, Liam, sua voz ecoou como um trovão. A verdade que vocês buscam está aqui, mas não estão preparados para o que vão descobrir. Antes que pudessem responder, a mulher desapareceu assim que apareceu. Em seu lugar, Featherstone surgiu, um sorriso maléfico nos lábios. Vocês realmente acham que podem escapar do que eu criei? Você é a razão para tudo isso? Sofia se revoltou, mas seu coração começou a desacelerar ao perceber algo.
A luz no meio do caos. As revelações começaram a fazer sentido, mas a verdade que emergia era aterrorizante. Sim, Sofia, eu sou parte do legado e Liam. Ele pausou, a intensidade no olhar se intensificando. Vocês dois são mais entrelaçados do que imaginam. E nesse momento, com as revelações girando como um furacão em sua mente, algo de chocar aconteceu. Um tiro ecoou, partindo a tensão do ar. A mulher, a ex-namorada, voltou a aparecer. Mas não sozinha. Uma dor profunda estava estampada em seu rosto, e ela segurava uma arma. Sofia, Liam, é agora ou nunca. A verdade precisa ser preservada. As palavras cortaram o ar como uma faca. Um nó se formou na garganta de Sofia. O que exatamente estava acontecendo? E qual era o verdadeiro propósito da mulher? Estariam eles prontos para o que estava prestes a ser revelado? O olhar de Liam estava perdido. O horror e a confusão se misturavam em seu rosto. Não, o que você está fazendo? Mas a mulher não respondeu. A tensão estava lá, palpável como um fio prestes a se romper. E com a última palavra não dita, a escuridão parecia se encerrar sobre todos eles, como se o universo estivesse a um passo de uma reviravolta devastadora. Sofia estava paralisada. O coração pulsava, ecoando como um tambor frenético. A revelação de Liam a atingiu em cheio. Você está dizendo que é parte disso. O tom da voz soou mais forte do que pretendia. Quase um grito que cortava o silêncio tenso da sala. Não é o que você está pensando, Liam declarou, a agonia visível em seu rosto. Ele parecia desesperado, lutando para articular suas ideias. Mas tudo o que Sofia sentia era confusão. Antes que ela pudesse fazer perguntas, um estalo ecoou no corredor. O som reverberou nas paredes, cortando a tensão. O que foi isso? Murmúrio escapou de seus lábios, enquanto o medo subia pela espinha. Olharam um para o outro, a urgência estampada nas feições. O estalo não era um simples barulho, era a realidade se manifestando. Precisamos sair agora, Liam insistiu. Mas Sofia estava presa, paralisada pelo medo. As palavras dele ressoavam em seu cérebro como um mantra. Featherstone sabia. A escuridão não era apenas uma ideia. Ela parecia ter vida própria. Batidas rápidas começaram a ressoar na porta. Sofia virou os olhos para Liam. O pânico se misturando a uma sensação de claustrofobia. E se for Featherstone? Ela sussurrou. Mas antes que ele pudesse responder, a porta se abriu abruptamente. Um vento frio invadiu o apartamento. Era ela, a mulher que eles pensavam que estava morta. Cabelos desgrenhados, olhar intenso e desesperado. Sofia, ela falou, a voz arrastada como se estivesse lutando contra forças invisíveis. Você precisa ouvir. Você está viva. A incredulidade dominava o rosto de Sofia. A ex-namorada do ídolo estava ali, trazendo segredos enterrados. Featherstone, ele não é quem você pensa. Ele tem poderes que manipulam destinos. A tensão no ar estava carregada de mistério e medo. Tudo que Sofia havia descoberto começou a parecer insignificante. O que você sabe? A voz de Liam se projetou, urgência misturada à incredulidade. Ele manipulou tudo. A morte, as músicas, e agora ele está atrás de você, Sofia. As palavras da mulher tremiam. Eu sabia que um dia isso aconteceria. Cabeça de Sofia girou. As peças do quebra-cabeça se movendo lentamente. Por que está me contando isso agora? A pressão no peito a fazia mal respirar. Porque eu também sou uma vítima, ela revelou, os olhos cheios de dor. Eu fui silenciada, mas você pode revelar a verdade. O legado que está sendo destruído. Antes que pudesse reagir, um barulho estrondoso soou do lado de fora. O vidro quebrou, e Sofia gritou,
enquanto o caos tomava conta. Era um aviso. Uma sirene para a verdade. Vamos! Gritou Liam, puxando-a, mas algo a paralisou. E se o passado dela estivesse conectado a tudo isso? Será que ela não tinha suas próprias intenções? O apartamento estava desmoronando. Quando o som da destruição cessou, Sofia viu Liam em pé, o celular pressionado contra a orelha. Está tudo bem? Seu tom revelava ansiedade. E então, a resposta que veio do outro lado congelou sua alma. Ele não vai parar. Ele já está aqui. Um frio percorreu a espinha de Sofia. O que isso queria dizer? O pânico aumentava enquanto a sensação de que estavam sendo observados despertava em seu interior. Sofia olhou para Liam, que parecia branco como a neve. Sofia, você não sabe tudo o que eu fiz para estar aqui. Não sou apenas um fã. Eu sou parte de algo muito anterior à morte dele. O que você está dizendo? A incredulidade quase a derrubou. Minha família estava envolvida. Você precisa entender que tudo foi planejado. E agora estamos todos em perigo. As palavras dele desabaram sobre ela como uma avalanche. Cada risada, cada conversa, tudo era uma teia de mentiras. A confiança despencou, e a verdade que antes parecia clara se tornava um labirinto confuso. Mas enquanto tentava processar tudo, uma onda repentina de luz fraca começou a brilhar ao horizonte. Uma energia estranha a envolveu, fazendo o ar eletrizar. Uma figura começou a materializar, iluminando tudo ao redor deles. Era o ícone do rock. Sofia, Liam, sua voz ecoou como um trovão. A verdade que vocês buscam está aqui, mas não estão preparados para o que vão descobrir. Antes que pudessem responder, a mulher desapareceu assim que apareceu. Em seu lugar, Featherstone surgiu, um sorriso maléfico nos lábios. Vocês realmente acham que podem escapar do que eu criei? Você é a razão para tudo isso. Sofia se revoltou, mas seu coração começou a desacelerar ao perceber algo. A luz no meio do caos. As revelações começaram a fazer sentido, mas a verdade que emergia era aterrorizante. Sim, Sofia, eu sou parte do legado. E Liam. Ele pausou, a intensidade no olhar se intensificando. Vocês dois são mais entrelaçados do que imaginam. E nesse momento, com as revelações girando como um furacão em sua mente, algo chocante aconteceu. Um tiro ecoou, partindo a tensão do ar. A mulher, a ex-namorada, voltou a aparecer, mas não sozinha. Ela carregava uma arma. Sofia, Liam, é agora ou nunca. A verdade precisa ser preservada. No instante em que a arma estava apontada, tudo aconteceu em um borrão. A luz ao redor dela parecia pulsar, e a atmosfera carregava uma eletricidade quase palpável. A mulher disparou e um grito cortou o ar. Mas o tiro não acertou nenhum deles. Em vez disso, algo inesperado ocorreu. O disparo fez uma explosão de energia que reverberou por todo o ambiente. A parede atrás de Featherstone se desfez em pedaços, revelando uma passagem oculta. Com a poeira subindo em espiral, a sala começou a girar. Sofia olhou para Liam, e o olhar dele se fixou em algo maior do que eles mesmos. Eles eram peças em um tabuleiro muito maior. Estamos em um jogo, a mulher murmurou, a arma ainda em punho. A verdade dela jazia ao fundo. Mas antes que pudessem perguntar, Featherstone lançou um grito. Como ousam? E enquanto ele se preparava para atacar, a passagem atrás dele começou a brilhar mais intensamente. A luz gradualmente engoliu tudo. Sofia não sabia o que fazer.
Meter-se nesse jogo poderia significar perder a única chance de revelar a verdade. Mas a saída atrás de Featherstone parecia promissora. Enquanto a mística passagem pulsava como um coração, o dilema ecoava em sua mente. Isto acaba aqui, gritou Featherstone. Mas a fúria em seus olhos não era apenas um aviso. E nesse momento, o destino de todos estava prestes a mudar para sempre. A passagem parecia um convite a segredos e verdades não reveladas. E Sofia sabia que a escolha que fizesse ali determinaria não apenas seu futuro, mas o de todos ao seu redor. Com um misto de esperança e medo, ela deu um passo à frente em direção ao desconhecido. E quando fez isso, sentiu como se todo o universo estivesse esperando sua decisão. O que aconteceria a seguir? Só o futuro diria. Sofia estava paralisada. O coração pulsava, ecoando como um tambor frenético. A revelação de Liam a atingiu em cheio. Você está dizendo que é parte disso? O tom da voz soou mais forte do que pretendia. Quase um grito que cortava o silêncio tenso da sala. Não é o que você está pensando, Liam declarou, a agonia visível em seu rosto. Ele parecia desesperado, lutando para articular suas ideias, mas tudo o que Sofia sentia era confusão. Antes que ela pudesse fazer perguntas, um estalo ecoou no corredor. O som reverberou nas paredes, cortando a tensão. O que foi isso? Murmúrio escapou de seus lábios, enquanto o medo subia pela espinha. Olharam um para o outro, a urgência estampada nas feições. O estalo não era um simples barulho, era a realidade se manifestando. Precisamos sair agora. Liam insistiu, mas Sofia estava presa, paralisada pelo medo. As palavras dele ressoavam em seu cérebro como um mantra. Featherstone sabia. A escuridão não era apenas uma ideia, ela parecia ter vida própria. Batidas rápidas começaram a ressoar na porta. Sofia virou os olhos para Liam, o pânico se misturando a uma sensação de claustrofobia. E se for Featherstone? Ela sussurrou. Mas antes que ele pudesse responder, a porta se abriu abruptamente. Um vento frio invadiu o apartamento. Era ela, a mulher que eles pensavam que estava morta. Cabelos desgrenhados, olhar intenso e desesperado. Sofia, ela falou, a voz arrastada como se estivesse lutando contra forças invisíveis. Você precisa ouvir. Você está viva? A incredulidade dominava o rosto de Sofia. A ex-namorada do ídolo estava ali, trazendo segredos enterrados. Featherstone, ele não é quem você pensa. Ele tem poderes que manipulam destinos. A tensão no ar estava carregada de mistério e medo. Tudo o que Sofia havia descoberto começou a parecer insignificante. O que você sabe? A voz de Liam se projetou. Urgência misturada à incredulidade. Ele manipulou tudo. A morte, as músicas, e agora ele está atrás de você, Sofia. As palavras da mulher tremiam. Eu sabia que um dia isso aconteceria. A cabeça de Sofia girou, as peças do quebra-cabeça se movendo lentamente. Por que está me contando isso agora? A pressão no peito a fazia mal respirar. Porque eu também sou uma vítima, ela revelou, os olhos cheios de dor. Eu fui silenciada, mas você pode revelar a verdade. O legado que está sendo destruído. Antes que pudesse reagir, um barulho estrondoso soou do lado de fora. O vidro quebrou e Sofia gritou enquanto o caos tomava conta. Era um aviso, uma sirene para a verdade. Vamos! Gritou Liam, puxando-a, mas algo a paralisou. E se o passado dela estivesse conectado a tudo isso? Será que ela não tinha suas próprias intenções? O apartamento estava desmoronando. Quando o som da destruição cessou,
Sofia viu Liam em pé, o celular pressionado contra a orelha. Está tudo bem? Seu tom revelava ansiedade. E então a resposta que veio do outro lado congelou sua alma. Ele não vai parar. Ele já está aqui. Um frio percorreu a espinha de Sofia. O que isso queria dizer? O pânico aumentava enquanto a sensação de que estavam sendo observados despertava em seu interior. Sofia olhou para Liam, que parecia branco como a neve. Sofia, você não sabe tudo o que eu fiz para estar aqui. Não sou apenas um fã. Eu sou parte de algo muito anterior à morte dele. O que você está dizendo? A incredulidade quase a derrubou. Minha família estava envolvida. Você precisa entender que tudo foi planejado. E agora estamos todos em perigo. As palavras dele desabaram sobre ela como uma avalanche. Cada risada, cada conversa, tudo era uma teia de mentiras. A confiança despencou, e a verdade que antes parecia clara se tornava um labirinto confuso. Mas enquanto tentava processar tudo, uma onda repentina de luz fraca começou a brilhar ao horizonte. Uma energia estranha a envolveu, fazendo o ar eletrizar. Uma figura começou a materializar, iluminando tudo ao redor deles. Era o ícone do rock. Sofia, Liam, sua voz ecoou como um trovão. A verdade que vocês buscam está aqui, mas não estão preparados para o que vão descobrir. Antes que pudessem responder, a mulher desapareceu assim que apareceu. Em seu lugar, Featherstone surgiu, um sorriso maléfico nos lábios. Vocês realmente acham que podem escapar do que eu criei? Você é a razão para tudo isso? Sofia se revoltou, mas seu coração começou a desacelerar ao perceber algo. A luz no meio do caos. As revelações começaram a fazer sentido, mas a verdade que emergia era aterrorizante. Sim, Sofia, eu sou parte do legado e Liam. Ele pausou, a intensidade no olhar se intensificando. Vocês dois são mais entrelaçados do que imaginam. E nesse momento, com as revelações girando como um furacão em sua mente, tudo mudou. A mulher que disparou a arma, antes uma figura de determinação, agora parecia hesitante, o olhar perdido. Eu não era para ser assim, ela murmurou, antes de a arma escorregar de suas mãos e cair no chão. O olhar de Sofia se mudou rapidamente para Liam. O que você fez? Um nó na garganta tomou conta. Mas antes que qualquer um pudesse explicar, um tremor pulsou sob os pés deles. O apartamento começou a desmoronar, e a passagem iluminada ficava cada vez mais estreita. Não! O que você fez? Sofia gritou, a dor se espalhando em seu peito. A mulher estava mudando. O rosto dela se distorcia, e a forma de quem ficava cada vez menos clara. Foi quando Sofia percebeu que a mulher estava se transformando, revelando algo completamente diferente. A pele, a expressão. Tudo. Isso não é o que parece, a mulher disse, sua voz agora soando completamente diferente. E então, tudo se iluminou com a verdade devastadora. Eu sou Featherstone. A voz ecoou como um trovão. A forma tinha mudado, revelando um homem que estava atrás de tudo, não uma mulher, mas o próprio manipulador que eles estavam tentando desafiar. Todo o tempo, quem elas pensavam que estava ali para ajudar era o inimigo. Sofia sentiu um frio descer pela espinha, enquanto a revelação inundava sua mente. Não, você não pode ser ele. O horror envolveu seus pensamentos. O que isso significava para ela e Liam? Para a verdade? Com essa reviravolta, o chão sob seus pés cedeu. Sofia prendeu a respiração, enquanto a escuridão os envolvia, deixando apenas uma questão ecoando em sua mente. Em quem ela realmente poderia confiar? O que o futuro reservava, agora que as regras do jogo acabaram de ser mudadas?